Olá, pessoas! Vamos falar sobre catarses. Vem comigo! Então, catarses, segundo o Manual de Ressonância Harmônica, o professor Hélio, são limpezas. Ele explica muito bem o processo de ressonância harmônica através dos seus vídeos e através do manual do ressonante que ele envia para você logo que você pede a onda. Vamos lá, então ele fala que no primeiro mês ele usa a alegoria, né, que o trem começou a andar. Ele fala que o trem estava parado há muito tempo, aquela coisa pesada que recebe um impulso externo, que é a onda, e ele começa a andar. Ele fala que tudo que estava emperrado, tipo dinheiro que você não recebia há muito tempo, uma pessoa que você brigou e quer fazer as pazes aparece. Ele fala coisas que estavam emperradas e começam a acontecer na sua vida. Mas ele também faz uma observação. Ele fala que é uma força externa e que para a gente tomar cuidado em fazer negócios, em ter a percepção que está muito conectado, que é dono do mundo, né? Que está cocriando tudo, que pode fazer e acontecer, tomar cuidado com esse sentimento, que não é o momento de tomar decisões importantes, de fazer investimentos, enfim. Muita gente não presta atenção nessa parte. Como foi o meu primeiro mês? Eu não senti isso. Muita gente sente, né? A maioria das pessoas sentem, né? Felizes demais com a onda. Eu senti a diferença. Eu achei assim extraordinário sentir a onda fisicamente, mas eu já fui direto para as catarses. Eu acho, a minha opinião, porque essa questão do trem começar a andar, eu senti quando eu me tornei budista. Eu já até falei aqui, né? Quando eu recitei o mantra pela primeira vez, achando que não era uma besteira, eu senti uma energia enorme. Outra coisa que aconteceu comigo, que é muito comum, né, a cocriação, foi uma época que eu morava em Londres e eu estava muito apertada de grana. E eu estava numa encruzilhada. Eu não queria voltar para o Brasil, mas eu não via condições de renovar o visto mais. Eu já estava trabalhando a minha profissão, não estava mais trabalhando como babá, mas só que não vou entrar nesses detalhes. Eu não via como renovar, eu estava apreensiva com isso, estava apertada de grana. Eu entrei na Harrods e eu tava doida por um blush da Chanel. Eu entrei na Harrods. Eu acho que o blush era 18 libras. Mas assim, não dava, eu tava economizando. Cara, quando eu saí da Harrods, que eu olhei pro chão, tinha uma nota de 20 libras no meu pé. Eu juro, uma nota de 20 libras. Tipo, eu cocriei. Peguei o dinheiro, voltei e comprei o blush. Então, assim, são essas coisas que o ressonante narra no primeiro mês. E isso eu senti com o budismo. Então, assim, eu acho que eu já tinha passado dessa fase. E depois disso veio o autoconhecimento, eu estudei muito budismo, né? Então, eu entrei direto para a catarse. E minha catarse foi exatamente o que ele começa a descrever no segundo mês de ressonância. Uma apatia enorme, uma letargia. Que eu escrevi mais aqui? Então, tudo que eu tentava com meus truques, né,
de budista, né, que eu venho desenvolvendo, porque, como eu falei antes, eu tenho depressão desde a infância, e o que ajuda na depressão é a gente conhecer a gente mesma, né? E eu tenho algumas coisas que me equilibram. A minha rotina é, eu tenho que fazer um exercício físico, eu não gosto de musculação, eu gosto de esporte, então eu ando de bicicleta, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de meditar, e minha rotina foi alterada. Eu tentava voltar para essa rotina e estava difícil. E aí chegou o segundo mês. O segundo mês, no primeiro mês, eu ainda tinha alguns momentos de euforia, de tranquilidade, que a meditação me dá, né? Eu comecei a meditar não só com mantras, mas eu comecei a meditar à noite, antes de dormir. Eu até falei no outro vídeo, eu virava para a parede, fazia um exercício de respiração e começava a meditar. E isso me ajudou muito. Quando chegou na segunda onda, gente, a catarse veio, mas veio assim, muito forte. Antes a questão era mental. Na segunda onda a questão foi física mesmo. E meu zumbido no ouvido aumentou muito. E eu, claro, comecei a ver muitos depoimentos, né, pra gente acompanhar a nossa evolução. Como eu falei no outro vídeo, eu comecei a ouvir vozes, tá? E aí eu vi um vídeo de uma moça que ela fala que ela começou a falar palavrão e ela nunca falou palavrão na vida, a não ser tipo palavrão leve, tipo M-E-R-D-A, entendeu? Coisas desse tipo. Mas ela começou a falar palavrão pesado, tipo, o marido dela olhava para ela e falava, cara, o que tá acontecendo? E ela começou a ser muito arrogante, sabe? Ela disse que foi num restaurante e que ela maltratou a garçonete, sabe? Que coisas que não é ela, não é ela. E aí isso me ligou direto no que eu estava ouvindo. Eu estava ouvindo coisas tipo, essa propriedade é minha, vocabulário que não é meu. Eu ouvia uma pessoa falando, eu não presto, sabe? Não era eu. Então, era coisas que vinham na minha cabeça e eu só percebi que não eram vozes minhas, porque a princípio eu achei, deve ser minha depressão se manifestando, talvez eu esteja com a sensação de não merecimento e tal, apesar da voz não ser minha. Eu estava inventando desculpas. Mas quando veio essa questão, essa propriedade é minha, eu vi que o vocabulário não era meu, ficou nítido, tá? E aí eu encontrei dessa moça falando isso, e aí casou. Como eu estudo muito desenvolvimento, despertar da consciência, pelo meu histórico, né? Por isso que eu comecei a estudar muito, eu relacionei isso diretamente ao budismo. O que acontece? O budismo fala em 10 estados de vida. E a gente tem um estado de vida básico e a gente flutua entre os outros. Para mudar esse estado de vida básico, a gente precisa fazer um esforço enorme, são quebras de paradigmas. Todos os estados de vida, mesmo os mais baixos, eles têm um lado positivo. O estado de vida que não tem lado negativo é o último, é o estado de Buda, que só manifesta a parte positiva dos 9 estados de vida abaixo. E eu percebi que eu estava manifestando o estado de vida inferno e a moça que deu o depoimento dela estava manifestando o estado de vida ira. Eu vou falar aqui, fazer um insert, né,
desses dois estados de vida para vocês saberem como é. Então, estado de vida inferno. O primeiro estado de vida é o inferno, e o lado negativo dele é a depressão, o desespero. Na sua forma mais extrema, é destruir tudo na sua vida e ao seu redor, e até tirar a sua própria vida, acabar com a sua vida. O lado positivo é que, conhecendo o sofrimento, você pode entender e valorizar a felicidade. E também você consegue ajudar as pessoas que estão nesse estado de vida, consegue ajudar as pessoas a saírem da depressão. E também você desenvolve mecanismos para nunca mais voltar para esse lugar. Então, o estado de vida inferno, o lado positivo, é ajudar as pessoas a saírem da depressão. E agora o estado de vida ira. O estado de vida ira faz parte dos 4 maus caminhos ou 4 tendências maléficas no budismo, mas é o estado que a pessoa começa a ter consciência dos seus atos. Os 3 anteriores ela não tinha consciência, ela agia por instinto, mas no estado de ira ela tem consciência. E o estado, a parte negativa desse estado é o trabalho do ego, né? Onde que você se sente melhor do que todo mundo. Você é um malandro que só procura benefícios próprios. Ele humilha as pessoas. É um estado de muito egoísmo, de muita ambição. É conhecido, né? O estado de vida ira é conhecido como o trabalho do ego. A parte positiva é que ele impulsiona a reforma interna. Então, é um estado da paixão, que você quer ser melhor como pessoa, você quer ser de valor para a sociedade, para você quer ter orgulho da pessoa que você se tornou. Então, essa é a parte positiva do estado de ira. Então, o que o budismo fala? O budismo fala o seguinte, que esses estados de vida, eles são formados por tudo que existe no universo. Quando você falece, você se junta a seu estado de vida básico. Por exemplo, uma pessoa que falece no estado de vida fome, ela se junta à fome no universo. E esse estado de vida fome no universo, essa energia, né? O que faz parte dela? Das pessoas que faleceram no estado de vida fome, das pessoas vivas que estão no estado de vida fome, de tudo que emana fome no universo está contida naquela vibração, tá? Então, quando eu comecei a manifestar essas palavras, eu entendi que eu estava entrando em ressonância com esse estado de vida inferno no universo, ok? Quando eu saquei isso, eu estava com a tristeza, eu estava com esses pensamentos, eu comecei a usar estratégias para melhorar isso. Então, todo mundo tem uma música que levanta a vibração dele, mas o erro nosso é usar essa música a todo momento e não como um instrumento, um talismã, alguma coisa sagrada para gente. Eu tenho uma música sagrada e essa música eu só escuto em momentos críticos, momentos que eu preciso de energia, então eu ponho o fone de ouvido e ouço essa música. Então ela é uma música quase que secreta para mim. Você também tem essa música. Descubra qual é a sua música mágica e guarde ela como um tesouro. Só escute quando você precisa, tipo, de manhã ao acordar, se você sentir que está mais ou menos, você coloca a música para não deixar a vibração cair muito. Não é usar quando você já está mal.
são mecanismos para não deixar você ir para o buraco, porque quando tá no buraco, é mais difícil você sair. Então, quando você perceber, conheça a ti mesmo, né? Quando você perceber que sua vibração caiu um pouco, você põe a música, põe com fone de ouvido, dance, pule, grite, né? Ouça sozinha, no seu quarto, num lugar que ninguém tem acesso a você, ou no banheiro, porque é um momento sagrado, é um tipo de meditação. Então eu comecei a fazer o uso da música e, gente, dava um up, mas continuava acontecendo. Aí eu achei a oração de 21 dias de São Miguel, do Arcanjo Miguel, comecei a fazer também uma oração de limpeza, e ela vai terminar justamente no dia 60, no último dia, né, do segundo mês. Comecei a fazer isso. Aí eu comecei também, eu estava meditando com mantras, né? A meditação budista, e meditando à noite silenciosa. Eu comecei essa meditação da noite, eu passei para no momento que eu toco a onda. Então, eu ganhei uma Mi Band, né? E eu coloco 30 minutos, né? E eu medito nesses 30 minutos. Então, o que sai para mim? Por exemplo, se eu ouço vozes, esse da casa, tá? Coincidentemente, eu tenho uma casa muito antiga, numa cidadezinha do interior, muito pequenininha, que minha bisavó deixou para mim. E eu estava pensando, minha tia conversando comigo sobre essa casa, e essa voz me veio e me lembrou a casa. Então eu comecei também a fazer o Ho'oponopono. Enquanto eu medito com a onda, né? Eu ponho fone de ouvidos, eu coloco uma playlist do Marcos Viana, que ele fala são músicas de pleidianos, tá? O Marcos Viana, eu ouvi há muito tempo, na adolescência, ele fazia umas músicas instrumentais muito legais e eu meditava com elas. E aí eu descobri essa playlist, então eu coloco no fundo para abafar sons externos, e aí eu coloco ela e eu concentro na minha respiração. Às vezes eu faço Ho'oponopono mental, e quando veio essa questão da casa, da propriedade é minha, eu relacionei a essa casa. E aí eu comecei a fazer o Ho'oponopono para essa casa. Por que eu relacionei com ela? Porque ela está um pouco descuidada, e na minha infância eu sofri muito ataques, sabe, de primos, porque eles falavam: a bisavó não queria te dar essa casa, ela foi forçada. Essa casa tem um tesouro escondido, e meu pai sonhou com minha bisavó e falou que o tesouro escondido é dela. Coisa de criança, sabe? Mas isso deixa a energia. E foram ataques assim, tem outros horríveis que eles falavam pra mim, sabe? E era muito difícil, então eu relacionei com isso. Então eu fiz uma oração de limpeza, tá? O Ho'oponopono eu já faço na minha casa, quando eu faxino a casa. Esse dia lá, eu falei no vídeo anterior, que eu acho que foi no 42º, que me deu uma energia e eu limpei a casa, fiz um faxinão, eu fiz com Ho'oponopono, tá? Depois de limpar a casa, eu ponho raminhos de alecrim. Eu tenho uma vizinha que tem um pé de alecrim, ela me dá, então eu ponho tipo arranjo de flores, eu ponho alecrim. Então eu fui fazendo isso. Então, o que eu quero falar para vocês? Que as catarses vêm, gente. Tome cuidado com o primeiro mês, que a gente acha que é dono do mundo, né? É muito comum isso no budismo.
apresentei o budismo para muitas pessoas e isso era clichê, sabe? Teve gente que depois de ter isso tudo, essa cocriação, virava para mim e falava, mas Anne, mas quando eu vou começar a olhar para a pessoa e ver todas as encarnações dela passadas, de ler o pensamento dela, então a pessoa achava que ela ia, sabe, o estado de Buda ia manifestar, ia virar tipo um guru espiritual, um vidente, sabe, o ego, ele manifesta muito forte no primeiro mês, muito, devido a essa força externa, né? Que a onda vem, te dá um empurrão, o mantra vem, que também é uma vibração, te dá um empurrão, mas não é nada interno, não é seu eu superior. Teve um vídeo de uma moça que ela morava em Dubai e na primeira onda ela falou assim, eu sinto que eu posso cocriar qualquer coisa, o mundo está nos meus pés, alguma coisa assim. E ela foi para Maldivas, eu acho, e tudo começou a dar errado, o negócio começou a dar errado em um ponto que ela teve que retornar para o Brasil. E eu vejo muito como aconteceu comigo quando eu estava em Londres, sabe? Que eu não queria de jeito nenhum voltar e eu voltei. E isso tem muito a ver, gente, com os seus pedidos. Você faz pedidos, no budismo a gente fala determinação, você determina coisas explícitas, mas tem uma determinação implícita, entende? Eu não me sinto preparada para falar sobre isso, um motivo que eu retornei para o Brasil, que foi uma determinação implícita, que eu entendi muito tempo depois, mas eu vi que foi o mesmo motivo que essa moça retornou ao Brasil. E ela deve estar passando por um momento muito difícil. O último vídeo dela deve ter uns 2 anos. Se ela ver esse vídeo, quiser entrar em contato comigo, a gente pode conversar, eu posso orientar ela, eu acho que eu posso ajudá-la nesse momento tão difícil que ela deve estar passando. Bom, as catarses, elas têm a ver com os nossos pedidos explícitos na ressonância, tem a ver com a limpeza do nosso estado de vida básico. Como eu falei, meu estado de vida, eu acho que eu elevei, eu mudei esse estado de vida de inferno, mas ainda tem um resquício dele. Foi assim que a moça manifestou o estado de vida ira dela, que ela nem sabia que tinha. Então é isso, gente. Que eu posso dizer para vocês, observem, tem uma rotina, tem uma música sagrada, observem a alimentação, tá? Eu também tive uma compulsão por doce, assim, muito louca, sabe? Eu adoro doce, adoro chocolate, mas teve uma fase na primeira onda que eu percebi também que era o estado de vida fome, tá? Outra coisa, eu tive uma necessidade enorme de pintar as unhas de branco. Eu normalmente não pinto, gosto de pintar de preto, de uma cor mais escura, para dar um contraste com a minha pele. E eu tive essa necessidade. E o interessante é que eu ia passear na pracinha com meus cachorros e tinha um pai de santo lá que eu nem sabia que ele era pai de santo. Ele gostava de fazer carinho no cachorro e a gente começou a conversar e ficamos assim, amigos. E ele falou comigo que era filha de Oxalá. E Oxalá, a cor é branca, né? E depois eu encontrei um outro pai de santo, né? E eu falei com ele, assim, foi na loja da minha prima, assim. Eu falei com ele, uma pessoa me falou que meu santo é Oxalá. Ele falou assim, não pode. Eu falei assim, mas ele me falou. Aí ele falou assim, que dia que você nasceu? Aí ele fez umas contas lá e falou, é verdade, seu santo é Oxalá. E outra pessoa me falou. E uma vez que eu
usando, né, uma medicina da natureza, da floresta, eu tive uma visão de Oxalá. Mas isso aí a gente fala depois. E eu achei interessante essa vontade enorme de pintar a unha de branco. Então eu relacionei. Bom, eu não sei se ficou claro, porque eu misturei um monte de coisa, mas basicamente, tenha uma música sagrada, faça meditação, a onda, ela, se você ver alguns relatos, eles vão falar que eles começaram a meditar, que a onda fez eles quererem meditar. Vou gravar um vídeo sobre meditação, os tipos de meditação, como começar, como eu comecei. Tente fazer um exercício físico, leituras, tá? Conheça a ti mesmo. É isso, gente. Espero que tenha valido a pena. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre os 10 estados de vida do budismo. Nesse vídeo eu falei sobre o inferno e a ira. É isso. Obrigada.